o Dia do Profissional de Educação Física. Por isso, a gente aproveita para falar sobre as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Para isso, recebemos aqui no estúdio Edinaldo da Silva Pereira Filho, coordenador do curso de Educação Física da Unicinos. Também com a gente, Paulo Meyer, profissional da Educação Física. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, existem muitas possibilidades, então, de atuação para um profissional da Educação Física, mas que áreas são essas que ele pode atuar? Então, Vanessa, o profissional de Educação Física, ele tem, eu diria, 4 grandes áreas, né? Ele é um profissional da área da educação, ele é um profissional da área da saúde, é um profissional da área do esporte e é um profissional da área do lazer. Então, são 4 grandes dimensões humanas que esse profissional atua como mediador, atua como alguém que incentiva, que mobiliza o cidadão a entender que ele é mais humano quando ele joga, quando ele brinca, quando ele faz ginástica, quando ele pratica esporte. Então, a educação física é isso, é uma área onde a gente lembra ao cidadão, à cidadã, de que o seu corpo é a sua grande moradia aqui. Então, lembrar isso é importante. Nós somos sempre aquilo que a gente faz através do corpo. E o profissional de educação física é um profissional que faz a mediação desses 4 grandes campos da dimensão humana. E o Paulo atualmente trabalha em academia, né? Mas já fez outros trabalhos também. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente sobre esses trabalhos. Na verdade, eu comecei a minha carreira na área da recreação. Comecei fazendo aniversário e festa infantil. E abrangi isso na área de campings, hotéis, né? Recreação em ônibus. Na verdade, esse foi o meu primeiro, nas férias da universidade, era o nosso ganha-pão. Então, isso foi um leque muito grande e se tornou uma coisa muito profissional, isso também, e daria para viver hoje fazendo isso, se claro, quisesse. sem dúvida, sempre que a gente vai, para hotéis ou fazer algum tipo de sempre turismo, tem um tal de recreacionista lá recreacionista que tu ainda pode conciliar as outras coisas. Eu trabalhei na questão hospitalar também com a recreação, na área... Fui no Sanatório Partenon com tuberculose, quase cheguei a entrar também no clínicas, nessa área também, recreação, que digamos assim, mas ela é mais terapêutica, mas é muito gratificante o trabalho que tu faz. Tá? E dentro das outras áreas, depois que eu me formei, eu acabei partindo para a área de natação. Foi um leque bem grande, hidroginástica, aquela coisa toda, as valências normais de natação, então fiquei grande tempo nesse mercado também. E depois tu vai indo mudando devagarinho conforme tu vai te especializando, que é um outro ponto, e te identificando mais. Então, na área de condicionamento físico, que é muito abrangente, né? De academias, a parte de ginástica, e tu entra no para treinamento. Eu cheguei a trabalhar também com preparação física profissional, na área do handebol e do futebol também. Então, dentro daí, isso deu um leque muito grande para o que eu faço hoje. Isso é muito natural, assim, para o profissional de educação física? Quer dizer, em uma certa etapa ele está, por exemplo, no teu caso, envolvido com natação, depois ele já muda para a questão do condicionamento físico. Isso é natural, assim, nesse meio? Depende do perfil de cada um. Algumas pessoas se identificam basicamente com a escola e ficam na escola. Eu já fui um pouquinho mais curioso e a vida foi levando também para algumas possibilidades. Tanto que conversamos há pouco tempo com o Edinaldo, a parte educacional ela é muito rica e gratificante no sentido de ter o reconhecimento pessoal, porque tu está formando tudo isso que a gente fala hoje e o problema hoje, na verdade, é o mercado. Tu acaba te adaptando naquilo que a tua necessidade te possibilita tu melhorar, inclusive financeiramente. Então, dependendo do teu foco, tu vai te adequando às capacidades que vão aparecendo no teu caminho. E identificação. Mas trabalhar com atividade física hoje é a questão da prevenção, que é o nosso maior problema hoje, digamos assim, acho que é no mundo todo isso, porque, que nem o Edinaldo falou, o nosso corpo é nosso templo. Então, tu vai ter que viver com ele por bastante tempo. Então, como tu investe nele, tu vai ter esse retorno. Então, essa é a grande meta e o desafio da gente hoje. Independente da área que tu atue, tu consiga passar isso para as pessoas, que elas vão ter que conviver com esse corpo por muito tempo. E claro, cada vez mais as pessoas também estão preocupadas em cuidar do próprio corpo. E a gente vê, né, Rodrigo, surgirem tantas tendências, novas modalidades. Isso também acaba abrindo possibilidades, não é mesmo? É verdade, professor Edinaldo, eu queria saber também sobre... Então, se nesses casos, os profissionais eles devem investir em especializações, por exemplo, tem a Zumba, o Pilates, né? Um tempo atrás, a Zumba, agora CrossFit, o CrossFit, que está fazendo bastante sucesso, né, professor? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Essas novas possibilidades que vão se abrindo também para o profissional. Então, essas diversas tendências de fitness, elas, na verdade, refletem a riqueza que existe na humanidade, que são
elementos culturais. E aí é que entra um grande desafio do profissional de educação física. O profissional de educação física, ele tem uma formação generalista. Quando ele sai de qualquer curso de educação física em universidades ou em qualquer instituição de ensino superior, ele sai com uma formação generalista. E aí a gente tem aqui, na verdade, pelo depoimento do Paulo, quer dizer, um generalista que soube desfrutar da potencialidade da educação física, transitando por diversas culturas corporais de movimento, quer dizer, desde a atividade do jogo, a atividade da ginástica, a atividade da luta, da dança, dos esportes. Então, a gente tem 5 grandes culturas corporais que a educação física transita. Essas tendências que cada vez mais são efervescentes aí, zumba, crossfit, são tendências da ginástica. Mas a gente tem, por exemplo, na área do esporte, vários esportes radicais. Essa semana mesmo, ontem, mais especificamente, eu participei de um campeonato de slackline. Quer dizer, bom, slackline é um esporte que começa com uma brincadeira de você esticar uma corda, só que hoje você já vai sofisticando a coisa. Então, na verdade, a gente tem um mundo cultural que é um mundo bastante diversificado, bastante efervescente, e isso é um desafio do profissional de educação física, entender que ele é um profissional que deve estudar e estar atento aos seus tempos culturais. A cultura é uma produção humana, e enquanto produção humana e o profissional de educação física que lida com produção cultural, ele tem que estar atento e disposto a investir. Entender que ser profissional de educação física é um profissional que permanentemente tem que estar estudando, tem que estar aprendendo sobre as culturas corporais. O profissional de educação física que deixou de acompanhar o seu tempo presente, ele já, de certa forma, se desqualificou. Então, a qualificação profissional de educação física é tipo um exercício físico. Assim como exercício físico é um estilo de vida, a qualificação e a formação do profissional tem que ser um estilo de vida. Ele tem que ser um aprendente sempre, ele tem que ser um estudante sempre. E ele tem que fazer sempre uma especialização também, professor? Quer dizer, surge aí uma nova tendência, por exemplo, o Pilates. Ele tem que também passar por uma especialização, um curso para poder atuar como um professor de Pilates? Então, os cursos estão aí para dialogarem com as realidades culturais. O que eu acho que é o grande desafio do profissional é ele estar atento, um pouco isso que o Paulo estava falando também. Ele vai depender de cada profissional, mas um profissional atento ao tempo que ele vive, ele consegue perceber que, olha, tá pintando aí uma cultura entre dança e ginástica. Então, bom, eu tenho que aprender aonde? Não estão nos cursos primeiro essas sistematizações. Aonde vem a zumba? A zumba vem das pessoas que dançam. Então, você primeiro pega a questão da experiência da dança com quem está aí, na cultura aí. Agora, se eu quero entender melhor a sistematização da zumba enquanto uma ginástica, eu tenho que, sim, me, de certa forma, resguardar de cursos que me dê essa formação. E uma formação na questão da ginástica, entender as dimensões musicais, as dimensões fisiológicas, para sistematizar a zumba enquanto ginástica. Porque a zumba, na verdade, é um mix de estilos musicais. E aí, bom, aonde é que eu aprendo música? Né? Quer dizer, em curso de especialização de música? Bom, também sim, mas um curso de especialização de música vai discutir questões mais técnicas sobre a música. Então, a gente tem que estar atento às dimensões culturais. A gente está preocupado com questão de dentro dos cursos, mas também com os olhos abertos, os ouvidos abertos à cultura, ao tempo fora. O mundo está aí, então a gente tem que estar atento ao mundo. E para encerrar, Paulo, para quem está querendo seguir uma carreira então, em educação física, qual seria a dica, então, rapidamente? O que o Dinato falou, atento ao mercado, porque hoje o leque é muito grande. Né? O experimentar tudo, na verdade, não seria a grande coisa, porque leva muito tempo. Então, a afinidade ela vai surgir aos poucos. Mas isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Claro, aquilo que tu gosta mais de fazer, tu vai fazer melhor. Então, como hoje, o profissional da educação física, na verdade, ele é um cara que trabalha com prevenção, em primeiro caso, acho que a gente prepara para as outras atividades. Por exemplo, eu quero fazer slackline, se eu não tiver uma estrutura corporal mais ou menos adequada com estrutura, eu não vou conseguir fazer, nem andar de patins. Então, dependendo da área que tu vai atingir, o básico de preparação física, na verdade, tu tem que ter esse conhecimento. O leque depois depende de afinidade. Se eu sou mais expansiva, eu vou para uma área. Se eu sou mais introvertido, eu vou ficar em outra área. Então, o leque é muito grande. E a gente pode dizer que tem realmente espaço para quem quiser investir nessa carreira hoje. Se tu for contar que hoje ainda nós temos muito sedentarismo no nosso país, eu diria, acho que mais de 50%.
O mercado é muito aberto e muito grande e tem espaço para todo mundo, com certeza, com bastante qualidade até. Tá certo. Então, bom, parabéns pelo dia de vocês. Então, obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Muito obrigada. Te agradeço.